Muito bem, então nós vamos aqui iniciar, né, esta sessão pública de exame do nosso candidato, o Arthur Venturini, sobre a sua dissertação, que tem o título de Revisão Contratual Bancária, Lei de Liberdade Econômica, Direito Fundamental e Jurisdição do Estado Democrático de Direito. Então, nós cumprimentamos aqui os nossos eminentes colegas que compõem a banca, o professor doutor Moacir Lobato Campos Filho, né, desembargador, nosso colega lá na PUC, e que, com muita honra, aceitou o convite para ser o examinador externo. Agradecemos aqui a sua presença, estamos muito honrados, sempre muito atenciosos, né? Também o professor doutor Jean Carlos Fernandes, também nosso colega na PUC, colega aqui na FUMEC, examinador interno, que, aliás, já participou da banca anterior e fez muitas sugestões oportunas e que foram acatadas pelo candidato. O nosso prezadíssimo chefe, né, coordenador e também examinador interno, o professor Dr. Sérgio Henrique Zandona Freitas, né, que também já esteve na banca anterior e também com muitas sugestões, né, e muitas recomendações. Então, sendo assim, na sequência, vamos conceder a palavra para o candidato, a fim de que, no prazo máximo de 20 minutos, é isso mesmo, professor Zandona, 20 minutos, né? No prazo máximo de 20 minutos, ele faça a apresentação do seu trabalho, né, dando enfoque realmente àqueles pontos, né, que considera sejam os mais importantes do seu trabalho científico. Está com a palavra. Presidente, muito obrigado. Vou cumprimentá-lo de forma inicial, agradecendo pela orientação. Nós sabemos o que nós passamos. Então, ficam os meus agradecimentos ao professor doutor Ronaldo Bretas de Carvalho Dias. Professor doutor Moacir, muito obrigado pela participação aqui representando a PUC e também o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Fico muito agradecido e honrado. Professor doutor Jean Carlos, obrigado pelas orientações, agradecido por estar nesta banca, principalmente no período de qualificação, foi muito importante as ponderações realizadas. Professor doutor Sérgio Henrique Zandona, coordenador do PPGD da FUMEC, muito feliz por estar aqui também com Vossa Excelência. Eu gostaria de deixar registrado aqui os meus cumprimentos ao magnífico reitor, professor Guilherme Guasi Rodrigues, e ao ilustríssimo reitor, diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Saúde, professor Rodrigo Suzano, bem como os presentes que aqui estão, além da família, dos amigos que estão assistindo por videoconferência. Muito obrigado a todos. O título do trabalho é Revisão Contratual Bancária, Lei da Liberdade Econômica e Direito Fundamental de Acesso à Jurisdição do Estado Democrático de Direito. Eminentes professores, a Lei da Liberdade Econômica, Lei 13.874 de 2019, alterou o caput do artigo 421 do Código Civil e introduziu o parágrafo único, trazendo dois novos princípios: o princípio da intervenção mínima e o princípio da excepcionalidade da revisão contratual. De forma sumária, foram instituídos em que todas as relações contratuais civis e empresariais haveria a simetria e a paridade nas contratações, de modo que tais objetos contratuais seriam interpretados de forma a manter a autonomia da vontade e o pacta sunt servanda. O legislador, então, considerou que essas relações contratuais, ao Estado cumpriria o afastamento sumário por conta da intervenção mínima e, acaso fosse revisado, que se revisasse as contratações de forma excepcional. E aqui o recorte do trabalho foi feito especificamente nas ações de revisão de contrato bancário. Então, esse que surge o problema de pesquisa.
com a seguinte indagação: os princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, eles minoram o alcance ou mesmo subtraem o alcance do acesso à jurisdição, hoje marcado pela teoria constitucionalista do processo, o acesso à jurisdição constitucionalizada, em relação à pretensão provinda das revisões contratuais bancárias. Então, o tema-problema é pautado nessa indagação. A hipótese de pesquisa, de forma primária, na hipótese de pesquisa, afirma-se que tais princípios, eles minoram ali o alcance do acesso à jurisdição de forma ampla. Especificamente ali pelo recorte do trabalho, pelo recorte da pesquisa, nos contratos, nas revisões contratuais bancárias. Como marco teórico, foi trabalhada a teoria constitucionalista do processo e a teoria capitaneada aqui pelo professor Ronaldo Bretas de Carvalho Dias. A justificativa para tal pesquisa foi de que os princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, no primeiro momento, eles trazem reflexos que são reflexos tanto quanto prejudiciais acerca do acesso à jurisdição de forma ampla. Então, a possibilidade da discussão de cláusulas contratuais, elas ficam limitadas. E com isso, nós entramos aqui, a pesquisa ela se baseou especificamente nos contratos massificados, ou aqueles contratos chamados de adesivos, de forma que não há a possibilidade das partes discutirem as cláusulas contratuais que são objeto desses contratos. Cláusulas já pré-estipuladas em que uma das partes domina toda... E vou abrir uma aspas aqui, tá? Se Vossas Excelências me permitirem. As leis que farão pacto entre as partes, as leis que farão ali, que serão objeto do contrato. Além disso, nós temos existe um procedimento tanto quanto, digamos, especial em relação às revisões contratuais provindas do artigo 330, parágrafo 2º, a qual determinam as partes que pretendem revisionar tais cláusulas, destacar quais são os fatos, quais são as cláusulas controvertidas, bem como destacar o valor incontroverso. Esse segmento procedimental, digamos assim, ele traz uma certa dificuldade, principalmente para aqueles que são leigos, em relação às cláusulas massificadas. Então, o objetivo geral da pesquisa é compreender os reflexos dos princípios da intervenção e da excepcionalidade da revisão contratual em relação aos contratos massificados ou contratos adesivos. No desenvolvimento da pesquisa, foram constatados aqui, foram efetuados 3 capítulos. E eu vou pedir licença para os eminentes professores para fazer a leitura tão somente do título do capítulo. Capítulo 2, o título é Estado Democrático de Direito e Processo Constitucional como Metodologia Garantidora de Direitos Fundamentais. No primeiro exercício da pesquisa, foi realizado a pesquisa acerca do acesso procedimental à jurisdição. Ali, principalmente um projeto Florença, capitaneado ali por Gart e Capelletti, em relação a essas ondas do acesso à jurisdição, e bem como seus reflexos na nossa atualidade. Posteriormente, a pesquisa se pautou numa relação entre Estado e poder, de modo a destacar que o poder, ele emana do povo, que outorga ao Estado, que, por sua vez, descentraliza para as funções essenciais do Estado, as funções executiva, legislativa e judiciária. A pesquisa ela se pautou a chamar uma atenção de que o exercício da jurisdição ele deve ser realizado em prol da comunidade política organizada, ou seja, o povo. Ao juízo, quando decidir, ele deve se pautar em relação às suas decisões nos direitos e garantias fundamentais estipulados ali, otorgados pela Carta Constitucional, de modo que tais direitos possam prevalecer em todas e quaisquer decisões. Então,
trazendo um segmento a essas teorias, a pesquisa trabalhou com a teoria do professor Haroldo Plínio Gonçalves, que foi um recorte feito ali de Hélio Fatsalari, que é a teoria do processo como procedimento e contraditório, de modo que todas as etapas procedimentais do processo em si, elas devem respeitar direitos e garantias fundamentais. E a etapa subsequente, ela só pode ser válida se a etapa anterior ela for prevista ali, ela for caminhada, galgada no iter procedimental com observações a esses direitos. Posteriormente, o trabalho fez uma análise em relação à teoria da Constituição do professor, inclusive orientador do eminente professor Ronaldo Bretas, José Alfredo de Oliveira Baracho, que deu uma peculiaridade tanto quanto específica acerca da força constitucional no período pós-guerra. Então, coube ao professor Baracho trazer essas incidências para dizer que as cartas constitucionais elas devem vincular todos os atos do processo administrativo e judicial, de modo que qualquer ato exercido se faça valer os direitos e garantias estipulados, conquistados durante a nossa história. E, posteriormente, para podermos subsidiar o trabalho, para poder subsidiar a teoria constitucionalista do processo, foi feito um recorte específico de modo que tal teoria chama atenção. Não se trata de um ramo novo do direito, mas ela é uma admoestação acerca dos direitos e garantias constitucionais que devem ser aplicados no processo. No capítulo 3, a pesquisa se pautou no estudo dos contratos bancários a lei da liberdade econômica no Estado Democrático de Direito, de forma a vincular o capítulo 2 nas tendências, nas nuances da pesquisa realizada. Então, foi estudado a liberdade contratual frente aos direitos fundamentais e autonomia privada. Nós estamos no período do neoliberalismo, então essa liberdade contratual, até onde ela pode ser exercida, desde que não choque com as garantias e os direitos fundamentais previstos na Constituição. De modo que tais direitos, eles devem ser exercidos, eles devem ser qualificados, devem ser verificados, não só na fase pré-processo, mas também na fase processual. A deliberação contratual em relação aos contratos bancários de adesão também foi algo estudado, também foi algo trabalhado na pesquisa, como forma de verificar até onde as partes podem deliberar, até onde as partes podem discutir as cláusulas contratuais frente aos contratos bancários massificados. O abuso bancário, então, como recorte do trabalho, foi verificado nos juros remuneratórios aplicados pelas instituições financeiras. Até onde esses juros são considerados abusivos, de forma que ao Estado, de forma que ao órgão jurisdicional, se possa adentrar nas questões a fim de igualar o sinalagma contratual outrora estabelecido. Também foi analisada a medida provisória 881, que desencadeou ali, foi convertida na Lei 3.874/2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica. No primeiro momento, a lei ela prevê a desburocratização do sistema para que haja um fluxo melhor de criação de empresas, a fim de que a taxa de desemprego caísse, bem como fomentasse a circulação de riqueza interna no Estado. O capítulo 4 possui o título A Lei da Liberdade Econômica e os desafios ao direito fundamental de acesso à jurisdição. Então, foram feitas uma relação entre o princípio da intervenção mínima, que, de uma forma bem sumária, pressupõe a submersão voluntária do Estado em relação às matérias revisionais, e o princípio da excepcionalidade da revisão contratual, de modo que, também sumário, podemos verificar uma
manutenção dos pactos, independentemente do que ali contém, como uma forma de prezar pelo pacta sunt servanda e manter a autonomia da vontade das partes nestas contratações. Por fim, foi analisado o acesso, o direito fundamental de acesso à jurisdição, numa perspectiva da constitucionalização do processo e a fortificação da Constituição, fazendo uma vinculação a tais princípios da excepcionalidade e da revisão da limitação do Estado em verificar as revisões contratuais bancárias. Como conclusão, então, o resultado da pesquisa teve a confirmação da hipótese de pesquisa, na qual os princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, eles minoram o alcance do princípio do acesso à jurisdição, ou seja, não estão em harmonia com o princípio do acesso à jurisdição. Eu deixo os meus agradecimentos aos eminentes professores, agradeço por me ouvirem nesse momento e me coloco à disposição da banca para eventuais esclarecimentos e perguntas. Muito obrigado. Muito bem, então nós agradecemos aí a atenção do nosso mestrando, né, a nossa solicitação, que não se valeu dos 20 minutos, isso aí já é ponto positivo, que culto à brevidade, né? Culto à brevidade, né? E focalizou realmente esses pontos, as questões principais do seu trabalho acadêmico. Então, agora nós temos o prazer de conceder a palavra para a sua arguição ao nosso eminente, qualificadíssimo professor, doutor Moacir Lobato Campos Filho, que também é desembargador no nosso glorioso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e também, para a nossa satisfação, é desembargador representando a classe dos advogados, né, pelo 5º Constitucional, né, o que também é mais um motivo de satisfação para nós outros aqui, que não estamos no Olimpo, né? Estamos aqui na planície, né? na advocacia. Então, com a palavra... Eu sabia também que a primeira provocação. Antes que eu imaginei. O professor Moacir Lobato. Muito obrigado, professor. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu vou tomar poucos minutos só para fazer algumas referências que me parecem absolutamente importantes. O professor Ronaldo Bretas de Carvalho Dias, ele sabe da admiração que tenho por ele. Não somos, digamos, de mesma área, né? Mas reconheço, e não apenas eu, reconheço muitos de nós, a extraordinária contribuição que o professor Ronaldo Bretas tem prestado à ciência do direito, e especialmente a do processo durante tanto tempo. Eu apenas quero contar aos eminentes colegas aqui que, quando da edição do Código de Processo Civil, lá na 5ª Câmara Civil, eu tomei a iniciativa, junto com os outros colegas integrantes, de fazermos uma semana de discussões para ouvirmos aquelas pessoas que teriam conhecimento e qualificação suficiente para falar a respeito dessa novidade que era o então novo Código de Processo Civil. E pedi que o último dia fosse reservado ao professor Ronaldo Bretas de Carvalho Dias, porque tinha certeza que aquela seria a melhor das contribuições e não deixaria mal os colegas que teriam falado antes, porque nada viria depois, né? E foi realmente um marco até hoje. A desembargadora Áurea, o desembargador Gamboge, o desembargador... Veciane e o Levenhage. Ele falou: quando é que nós vamos ter aquela oportunidade? Agora é difícil trazê-lo, ele está muito complicado. Eu também quero saudar aqui os demais. E aí fica a medida de minha admiração verdadeira, genuína, que tenho pelo professor Ronaldo Bretas. Eu também quero cumprimentar aqui, pela ordem, o professor Sérgio Zandona, que é o responsável pela pós-graduação aqui. Trata-se de um jurista, sem dúvida alguma, e eu tenho o prazer de, às vezes, cruzarmos rapidamente nos corredores do tribunal. E meu querido amigo, e meu examinador, banca de doutorado, professor Jean Carlos Fernandes,
atual presidente do Instituto dos Advogados, e que dispensa apresentações. Então, formar ao lado de nomes como esses é algo extraordinariamente relevante, motivo de muita honra e de muita alegria para mim. O professor Ronaldo Bretas já começou fazendo uma referência que eu considero uma das mais importantes: a adequação da exposição ao tempo. O nosso grande mestre, Haroldo Primo Gonçalves, somos todos, né, fãs de carteirinha dele, diz que a defesa de um trabalho científico, seja de mestrado, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutoramento, ela se divide em duas partes: a exposição à defesa oral, que hoje é mais uma exposição, e depois, ou ao lado, né, e antes dela, o trabalho escrito. No primeiro aspecto, eu já me estou muito satisfeito, porque é visível que, embora o momento seja sempre de alguma apreensão de quem é candidato, há domínio, há conhecimento da matéria, e ela vem sistematizada na forma da própria exposição. De maneira que fica aqui uma elogiosa referência ao modo de apresentação que foi trazido pelo candidato, pelo mestrando Arthur Brice Venturini. Eu também quero saudar aqui os que nos acompanham agora, né, por meio remoto, os familiares do candidato, seus amigos, enfim, todos aqueles que torcem pelo êxito desse mesmo candidato. Muito objetivamente, eu diria que o trabalho, na minha visão, e nós nos acostumamos, o professor Ronaldo Bretas sabe bem disso, ao longo de décadas, de identificarmos trabalhos científicos que não conduziam a qualquer espécie de resultado, uma espécie de cipoal de citações intermináveis e de conclusões absolutamente distanciadas daquilo que seria o objeto de pesquisa, com uma redação truncada, como que a sugerir ao leitor que ele fizesse um esforço muito grande para chegar ao nível de conhecimento daquele que apresentava o trabalho. Isso aqui não acontece. O trabalho é muito bem escrito, ele flui, é bom de ser lido. E em tempos como os de hoje, eu também considero isso um grande ganho. E o senhor, Arthur, tem uma outra vantagem: apresenta uma sólida fundamentação baseada em dois pilares do processo. Não vou dizer nem de fato salário, que esse é mais conhecido, mas ele veio pelas mãos mais que hábeis do nosso querido professor Haroldo Primo Gonçalves. Então, quando se fala em procedimento contraditório, e se faz a citação contínua do professor Haroldo Primo e da teoria constitucionalista do processo, do professor Ronaldo Bretas de Carvalho Dias, isso sugere, já de início, que há uma base, há uma sustentação. E ouso dizer que qualquer que fosse a conclusão, ela seria razoável, porque as bases estão bem estabelecidas. A não ser que se tratasse de alguma coisa completamente estapafúrdia, fora de qualquer vinculação, coisa que absolutamente não acontece. Então, eu imagino que identifico aqui algumas inserções importantes, como a observação de pontos de contratos empresariais, né? E que me parece assim, muito importante que tenha sido feito isso. E aqui eu gostaria, mais como uma provocação ao candidato, não é propriamente uma arguição, mas o que eu tenho visto ultimamente, acho que o candidato escapa dessa tendência, que é o seguinte: é de tratar a questão contratual como se estivéssemos todos numa espécie de zanga-burrinho, que era um brinquedo antigo, em que duas crianças se sentavam e uma ficava embaixo e outra em cima. Há uma espécie de pietatis causa quando se fala de contrato, sempre imaginando, ou quase sempre, que ela pressupõe a existência de alguém dotado de capacidade financeira, de capacidade tecnológica,
enfim, de tudo isso, e alguém desprotegido, vulnerável. E, nesse aspecto, ele é verdadeiro até certo ponto, e as contribuições advindas, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, advindas, por exemplo, de teoria constitucionalista do processo, não é? Que asseguram uma igualdade não apenas formal, mas material, advinda da conclusão correta dos procedimentos e de sua vinculação estreita com princípios e valores constitucionais, isso dá amparo à conclusão de que, olha, a Lei de Liberdade Econômica, ao valorizar, por exemplo, a intervenção mínima e a excepcionalidade da própria intervenção, ela deve ter lugar em alguns nichos de contrato, e não em todos, e é verdade. Né? Agora, por exemplo, na questão relacionada ao trabalho que desenvolvemos na comissão lá de revisão e atualização do Código Civil, ficou muito claro para nós que éramos de outra área, eu e o professor Jean somos os estranhos no ninho, porque ainda somos comercialistas e gostamos muito disso. E vimos que há um enorme preconceito, um distanciamento, um desconhecimento do que sejam contratos empresariais, cujas regras são diferentes, cuja lógica é diferente da que preside outras relações contratuais, em que não se pressupõe nem a hipossuficiência, nem a própria vulnerabilidade. Onde existe hipossuficiência e vulnerabilidade, é claro que esses princípios de intervenção mínima e de excepcionalidade têm que ser mitigados, têm que ser vistos à luz de princípios e valores maiores que são da Constituição da República, não há dúvida em relação a isso. Mas é importante, e aí fica como sugestão, acho que esse trabalho, por certo, ele será ainda mais desenvolvido para que essa identificação dos contratos seja ainda mais aprofundada. Para dizer, por exemplo, que pacta sunt servanda é muito importante em determinadas relações contratuais. E chamar, e eu sei que Vossa Senhoria não faz isso, chamar contratos empresariais de paritários, como, aliás, faz a Lei de Liberdade Econômica, é um equívoco, porque não são paritários. Porque raramente você consegue uma igualdade formal de partes. Haverá sempre um distanciamento entre elas. E aí há outras soluções cabíveis para casos como esse. Mas nas relações contratuais desiguais por formação, aí sim não se pode admitir como válido e apenas aceitar como panaceia que os princípios de excepcionalidade e intervenção, né, possam vicejar em qualquer relação contratual. Aí as garantias constitucionais, que são não apenas formais do ponto de vista histórico, em que se assegurava o direito ao acesso à justiça, mas hoje muito mais, não é apenas o fato de poder ingressar, é poder ingressar com condições reais e objetivas para que a decisão venha exatamente por aqueles delegados, muito bem lembrado, isso não é novidade, mas é sempre bom dizer que não é poder, é função delegada que se exerce, e Vossa Senhoria faz essa repetição aqui como um mantra, e o faz repetidamente, e me parece de uma maneira assim, bastante deliberada. Vossa Senhoria fez questão de dizer isso, várias vezes. Não se trata de uma pobreza de linguagem, ao contrário. Né? A linguagem é sempre boa, mas como se dissesse ao leitor sempre que há necessidade de nos lembrarmos disso. De modo que as minhas observações, e eu fui chamado aqui, mas acho que por isso também, porque eu sou mais light, eu compreendo a aflição de quem se senta nessa mesa, e aliás todos nós compreendemos, mas eu tenho aqui, portanto, é uma referência elogiosa ao trabalho. Quando se examina um candidato, não é que se examine o orientador, que ele dispensa isso, mas quando se tem um trabalho e se sabe quem é o orientador, já há um pressuposto
de que alguma coisa de muito boa qualidade terá vindo. A extensão dessa qualidade, isso vai ser visto aqui por nós na banca, etc. Mas o que eu posso dizer é que me agrada muito o trabalho, mas acho que seria necessário, uma complementação, fazer essa distinção de maneira mais contundente para dizer onde é que esse tipo de intervenção mínima, esse tipo de excepcionalidade de intervenção pode ocorrer, né? E que não deve, em relações contratuais que são, em sua gênese, na sua própria formação, elas são desiguais por essência e por formação. São essas, portanto, professor Ronaldo Freitas, professor Jean Carlos, professor Sérgio Zandona, caríssimo, por Arthur Brites Venturini, com os meus cumprimentos já pelo esforço, pelo trabalho desenvolvido. Bem, agradecemos aí a arguição feita pelo professor Moacir Lobato, né, muito elegante, muito preciso, né? Eu anotei aqui para que depois nós possamos aí verificar se o nosso mestrando vai dar respostas, né? E eu quero já agradecer aqui as referências feitas pelo professor Moacir Lobato, que realmente, né, é inesquecível aquele convite. A minha exposição no tribunal, então, foi de 1h30, mais ou menos, e foi mais, 2 horas, E eu fiz uma exposição sobre todo o código, né? Foi visão geral do novo código, na ocasião novo, né? E eu quero dizer que isso é tão inesquecível, eu sou tão grato, né, ao professor Moacir Lobato, né, pela distinção, que eu escrevi 3 livros com base naquela palestra, né? 2 edições, 6 meses. Perguntaram se eu havia me inspirado no Chico Xavier. Eu falei assim, não, eu me inspirei na palestra feita a convite do professor Moacir Lobato, né? Foi exame sistemático. Esse foi um negócio surpreendente, até hoje é citadíssimo. Depois eu reformulei um pouco, fundamento do código também, e depois, por último, agora, lineamento do processo civil constitucionalizado. Em todos eles, eu faço menção e agradecimentos eternos e efusivos, né, a esse convite do professor Moacir Lobato, porque fazer uma exposição no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, agora são 150 anos, não é isso, professor? 50 anos e 150 desembargadores. 150 e 150. Mas o Tribunal do Estado de Minas Gerais, né, nós temos 26 estados federados, temos 26 tribunais de justiça, e, sem dúvida alguma, o Tribunal de Justiça, durante todo esse tempo, né, ele está colocado entre aqueles tribunais mais qualificados, né? Entre os 5 mais qualificados, né? Porque eu costumo falar assim, com todo respeito, sem qualquer menosprezo, mas nós não encontramos nos arrazoados, né, e mesmo nos acórdãos, citações de outros tribunais que não sejam São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, ou Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Nós não vemos, eu nunca vi. Eu tenho 45 anos, eu nunca vi nenhuma citação do Tribunal de Justiça do Amazonas, Pará, com todo respeito. Maranhão, Piauí, eu nunca vi, não. Eu só vejo Minas, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Eu não vejo outros. Né? Então, eu não estou dizendo que os outros tribunais sejam escolhidos. Não é isso, não. Eu estou dizendo a questão do prestígio, né? Pela qualidade dos pronunciamentos jurisdicionais e também pelos seus integrantes. É isso que eu quero dizer. Então, muito obrigado, e agora ao nosso mestrando Arthur Brites para dar respostas também no prazo máximo de 20 minutos, né, ao que foi considerado pelo professor Moacir Lobato. Obrigado, professor. Professor Moacir, felicidade. A gente tem que se conter um pouco aqui, mas a vontade é de vibrar, porque, de fato, esse trabalho, essa pesquisa, ela foi muito custosa. E ver que aí eu vou pedir, venha, Vossa Excelência, para poder fazer uma distinção entre o professor Moacir e o desembargador Moacir. Quando nós temos verificamos uma fala dessa, ainda há uma certa, fica uma chama de esperança, porque os tribunais eles estão atentos a essas verificações, principalmente na matéria bancária, principalmente em
fortificar e fazer valer os princípios e garantias fundamentais. E em relação às funções, de fato, foi a pesquisa foi muito contundente em trazer, explicar o que é a função jurisdicional e para que e por que e por quem a função jurisdicional ela deve ser exercida, que é em nome do povo. Na prática, verificamos muitas decisões, sentenças que são meramente quantitativas, ao invés de qualitativas. E isso sem crítica alguma aos juízos de Minas Gerais ou de outros estados, mas ter um problema, litigar, passar por todo um período processual, por todo um regramento, um procedimento, e verificar que as razões elas não foram expostas, as decisões elas não se pautam numa razoabilidade esperada pelo jurisdicionado. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas pelo jurisdicionado. É muito difícil. E, por incrível que pareça, aí eu vou pedir, venha, Vossas Excelências, essa semana, uma decisão, uma sentença pautada na Lei da Liberdade Econômica, uma decisão da Câmara de Vossa Excelência reformando a sentença, com base nessa aplicação, nessa verificabilidade. A identificação dos contratos é estritamente necessária, porque pelos contratos nós vamos, a extensão da pesquisa ela vai dar hospedando para que as pessoas possam entender em quais contratos deve se aplicar os princípios e em quais não. Se houver aqui, por um exemplo, nós temos duas distinções que são surreais. Primeira questão do Código de Defesa do Consumidor, que são aplicados para as pessoas físicas, algumas vezes para as pessoas jurídicas, desde que haja uma mitigação da teoria finalista. Só que, pelas contribuições do professor Jean Carlos, fora apresentada uma outra teoria, que é a teoria da doutora Paula Forgione, que é a questão da dependência econômica. Então, qual é a grande questão, a grande ideia na prática? Verificar se há essa dependência, seja ela hipossuficiência técnica, jurídica, informacional, e aí outros regramentos, no caso, o regramento especial, por força dessa incidência do Código Especial de Defesa do Consumidor, ou verificar essa dependência econômica, o que atrairia as regras do direito empresarial ou algumas denominações de direito comercial. Então, é muito importante, sim, identificar os contratos, fazer uma análise desses contratos, mas, principalmente, antes de verificar os contratos, trazer luz para saber qual a teoria, qual ramo vai se aplicar a essas revisões contratuais. De fato, pela pesquisa ter um recorte específico, e ela ficou uma pesquisa tanto quanto grande, vamos dizer assim, eu tive de fazer essa subtração, mas as ponderações estão anotadas, tenho certeza também que o professor Bretas anotou, e com certeza serão levados muito em consideração para a extensão dessa pesquisa. E eu agradeço pelas intervenções, passo a palavra para o presidente da banca. Se porventura tiver mais arguições do professor, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Muito bem, agradecemos aí essas respostas prontas e muito pertinentes, né? A bem elaborada arguição do professor Moacir Lobato. Já fiz uma anotação aqui que no final, já a recomendação do professor Moacir Lobato muito oportuna. E temos o prazer, então, de conceder a palavra para o seu exame, o professor Jean Carlos, já assinalando que o professor Jean Carlos fez parte da banca de qualificação e ele deu uma contribuição notável, né, porque trouxe bibliografia, né, uma bibliografia atualizada que passou a incorporar e orientou modificações muito importantes feitas no trabalho e, naturalmente, agora ele que é o juiz disso, né, ele vai agora avaliar se as suas recomendações foram, algumas eu sei que foram, né, mas se foram, né, na sua plenitude, né. Com a palavra, o professor Jean Carlos.
Então, um bom dia a todos. Eu, inicialmente, gostaria de manifestar minha alegria, né, e satisfação de poder participar dessa banca ao lado do professor Ronaldo Bretas de Carvalho Dias, que realmente é um expoente aí do direito processual e principalmente das pesquisas de grande profundidade técnica, né, nessa área, como a gente já tem constatado aí ao longo de muitos tempos, um advogado brilhante, né, como o professor Moacir Lobato já destacou, e que nós temos a alegria também, a satisfação de tê-lo conosco lá no Instituto dos Advogados de Minas Gerais, que recentemente pôde dar uma palhinha, vamos falar assim, da sua oratória, né? Daquela apresentação ímpar que foi feita ao professor Edivaldo Brito por ocasião daquele evento. Então, professor Bretas, é uma alegria estar aqui novamente e de forma bem modesta, né? Como nós fizemos no exame de qualificação, poder ter contribuído, né, em algum ponto em uma pesquisa direcionada aí pelo professor Ronaldo Bretas. Cumprimentar o professor Zandona, nosso chefe, né? Realmente faz um trabalho brilhante aqui no mestrado. Não é fácil, a gente sabe disso muito bem. Passa por um incentivo, né, aos alunos, aos professores, para que a instituição consiga produzir conhecimento, e conhecimento que possa ser multiplicado, possa servir, né, para a decidibilidade de conflitos. A gente sabe que a função do programa é essa e não é fácil, né? A gente reconhece aí o trabalho do professor Zandona, que é de muita qualidade. E o professor Moacir Lobato, que aí dispensa qualquer comentário. Professor Moacir, hoje é um grande nome, né, do direito empresarial em Minas, no Brasil, e tem feito isso, levado o nome de Minas Gerais, o nome das instituições a que ele pertence, para fora, né, dos limites aí do Estado. E eu tenho acompanhado, professor Moacir, tenho visto todo o respeito, né, que Vossa Excelência desperta por onde passa, né, ainda mais por esse trabalho excepcional mesmo na subcomissão aí de reforma do Código Civil. E, obviamente, no Tribunal de Justiça, né, que nas câmaras especializadas foi uma das pessoas que batalhou, né, pela criação das câmaras especializadas. E aqui tem uma matéria que exige uma especialização, né, de contratos empresariais, e a gente exige tanta especialização de advogados na área empresarial, né, então é necessário que os tribunais também o façam, né? E o professor Moacir sempre defendeu essa bandeira e a gente só tem que agradecer. Mas, indo direto aqui ao trabalho, eu percebi, sim, que você fez algumas modificações, né, em razão do enfoque. Eu sempre falo porque a matéria de contratos empresariais é muito sensível. Algumas questões eu ainda sinto falta, mas também não vou... Tem recorte metodológico, né? A gente sabe muito bem disso. Agora, veja bem, no projeto, só para iniciar aí o que eu queria apontar, e tem uma parte aqui que eu quero que você me fale. No projeto de reforma Antes disso, né, no artigo atual, 421-A, né, que você passa por ele, fala que os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, né? Então, o Código Civil, 421-A, não poderia ser diferente, ressalva os regimes das leis especiais. No
na proposta de mudança, aí já é o 421A também, que aí teve uma renumeração aqui. O mesmo 421A fala assim: as regras desse título a respeito dos contratos não afastam o disposto em leis especiais e consideram as funções desempenhadas pelos tipos contratuais, cada um com suas peculiaridades. Aí é que vem o ponto, né? Como a gente sempre destaca, tem que saber quem está envolvido na contratação. Então, quando a gente fala de contratos bancários, você tem crédito para consumo e crédito para produção. Então, uma análise a partir do crédito, né? Se também é um crédito livre, se é crédito vinculado, porque quando é crédito vinculado ou derivado, é crédito que está ligado a algum programa do governo, para fomentar alguma atividade específica, que você tem, obviamente, algumas taxas de juros menores, né? Regras que tem que se observar. A Pronamp é um exemplo, né, disso, para as ME e EPPs, o crédito vinculado para produtor rural, né, que aí tem lei específica, você não pode ter lá acumulação de comissão de permanência com outros encargos, nem muitas vezes questiona até se seria possível colocar por causa das leis especiais. Então, assim, essa discussão do contrato bancário, aí também quando a gente fala contrato bancário, a gente generaliza para mútuo, porque eu posso não estar usando como instrumento um contrato, eu posso usar e geralmente 99% das situações, você usa um título de crédito, que é uma cédula de crédito bancário, você usa CCB. Então, você tem que pensar num recorte que seja, primeiro, a origem do crédito, se é crédito livre vincular, destinatário desse crédito, se vai ser para consumo, se vai ser para produção, e depois um instrumento para representar esse crédito, se vai ser um contrato ou um título de crédito. Então, tem toda uma passagem para você chegar na intervenção necessária ou não. Quer dizer, você começa, ainda sem fazer referência a regime de garantia, né? Porque dependendo do tipo de garantia que foi oferecido, a gente sabe que vai diminuir o custo do crédito. Então, esse recorte, ele nos leva aqui dentro do seu trabalho a uma pergunta se realmente o seu enfoque foi o crédito para consumo, né? O contrato bancário voltado para consumo ou para produção. Porque se for para consumo, eu não preciso nem de 421A, eu vou no CDC. Eu não discuto isso. Para mim, é muito claro que a Lei de Liberdade Econômica, né, uma norma de reforço, vamos falar assim, ela veio praticamente para reforçar mais os contratos empresariais, que com a revogação da parte geral do Código Comercial de 1850, nós ficamos, e também com o Código Civil de 2002, com a unificação das obrigações, nós ficamos sem uma teoria geral de contratos empresariais. Aí o grande debate é se a gente pode afirmar a existência de uma teoria geral de contratos empresariais. Então, até a Lei de Liberdade Econômica, isso ficava cheio de interrogações. Com a Lei de Liberdade Econômica, nós ganhamos um reforço para a existência de uma teoria geral dos contratos empresariais, porque a gente fala tanto da Lei de Liberdade Econômica, né? Mas quando ela fala de intervenção mínima, excepcionalidade e revisão, é em relações envolvendo crédito para produção, levando para o lado do seu trabalho, né? De bancário, como eu falei da outra vez. Porque de consumo, eu não preciso nem do código, eu vou para o CDC. Né? Porque você tem aí hipossuficiência, vulnerabilidade, né? Presumida vulnerabilidade, entendeu? Então, esse é o ponto. Mas dentro do seu trabalho, você coloca lá na página 125, no último parágrafo da sua conclusão, aí você tem assim, ó, em contrapartida, no último lá, porque olha só, a gente faz a leitura toda e fica, não, o foco aqui é no crédito para consumo ou para produção. Aí no último parágrafo você coloca, em contrapartida, nos contratos em que haja paridade técnica, jurídica, informacional e econômica, é imperativo que os princípios sejam aplicados de maneira mais rigorosa, assegurando-se sempre a autonomia da vontade, que o pacto está se observando, e a preservação das obrigações contratuais estabelecidas. Aí você está fazendo referência aqui a quais contratos? E ficou no último parágrafo, porque antes
você fala que devem, até no anterior, aí, deve ser aplicados os princípios da intervenção mínima, das excepcionalidade da revisão contratual em relação às pactuações bancárias massificadas de forma mínima, garantindo-se aos sujeitos do processo todos os meios capazes de infirmar. Tá vendo? Aqui, os sujeitos, né? Então, está levado aqui aqui pode ser que seja o de consumo em cima e de produção embaixo. É isso que eu tinha chamado a atenção lá no exame de qualificação, para que no seu trabalho tivesse essa delimitação, e você fez, em certa medida, aqui, ao trazer a obra da professora Paula Fugione a respeito dos contratos empresariais. Então, mas aí eu senti falta, continuei sentindo falta, da questão, por exemplo, do CDC. Por que você não fala do CDC, não aplica o CDC? Então, aí uma pergunta também, não tem CDC mais, é só o 421? Por que não mencionou o CDC se fosse para falar da intervenção, né? Já que o próprio 421 excepciona. Aí a questão nesse ponto. E basicamente é isso, porque essa matéria é muito sensível. Nós temos sempre, e o professor Moacir sabe disso, tentado trazer essas discussões, essa dicotomia entre os contratos empresariais, principalmente com os contratos de consumo, e principalmente nos tribunais, né, na hora da decisão, porque dependência econômica é diferente de vulnerabilidade, né? Então, você chega você pode chegar numa revisão por dependência econômica, mas sem destruir os contratos empresariais, aplicando CDC no lugar da dependência econômica, porque é boa-fé, objetiva, durabilidade razoável do pacto, transparência, confiança, né, os deveres anexos de conduta, os chamados investimentos de confiança. Então, isso que torna, muitas vezes, uma parte refém da outra. Aí cria uma situação de dependência econômica, sou obrigado a aceitar aditivos contratuais, porque se eu for para o mercado, eu não tenho retorno dos meus investimentos de confiança. Isso nas relações entre empresários. Olha como que é delicado, né? O consumidor não, ele vai lá e pede para anular a cláusula e está resolvido o negócio. Né? Então, esse é um ponto. O seu trabalho está muito bem feito, a pesquisa, percebe-se aqui uma dedicação, né? E por isso eu quero te parabenizar, é realmente um trabalho muito bem escrito. O que eu falo aqui é só para colocar mais alguma coisa assim no pensamento, né? Porque não é uma obra, como diz Humberto Eco, é uma obra aberta, né? A partir daqui a gente continua com outras incursões, mas é importante, sempre quando tratar disso aqui, definir se é um contrato que envolve poder público, se é um contrato que envolve consumidor, se é um contrato civil, que não tem objetivo de lucro, ou se é um contrato entre empresários. O contrato de empresa, né, Moacir? Porque não aceitava contratos empresariais na subcomissão, a designação contratos empresariais, contratos de empresa. Então, assim, isso é importante. E aí saber fazer uma análise do crédito também, do instrumento utilizado. E tem um livro do professor Jairo Sadi, que é Crédito e o Judiciário no Brasil, que aí o professor Jairo, que é da tese dele de pós-doutorado em Oxford. Aí ele fala justamente a questão do mercado de crédito. Você cita que a Amartya Sen, inclusive a Amartya Sen fala que por meio do crédito você promove inclusão social, você tem uma análise até sociológica de crédito, né? Quando você usa crédito para promover inclusão social, olha que interessante. Então, tem toda essa diferença para que se destina o crédito. E nesse livro do professor Jairo, ele fala os instrumentos, as garantias, né, a destinação, o custo do crédito, a posição do judiciário, que muitas vezes encarece o crédito, né, em certas decisões. Então, quando você vai falar de intervenção
se ficar fazendo muita intervenção, isso encarece o crédito. Então, são várias questões em torno disso. Então, a parte do crédito ela é importante a gente sempre mencionar, né? É isso. No mais, eu fico satisfeito que você tenha analisado, né, o que eu coloquei da outra vez e desejo muito sucesso e que continue fazendo a pesquisa, um outro trabalho também, né, e produzindo conhecimento, que é o objetivo mesmo do programa, do mestrado, né, de forma geral. É isso, eu estou satisfeito, agradeço a oportunidade de participação na sua banca, professor Bretas. Bem, nós é que agradecemos aí a presença, né, e os aconselhamentos do professor Jean Carlos, como sempre, né, são inesgotáveis, né, porque teve da primeira, agora da segunda temos mais aconselhamentos aí, né. Mas eu quero aproveitar que o enseja, agradecer ao professor João Carlos, né, a referência que ele fez, né, à minha presença no Instituto dos Advogados, né, e como eu disse naquela ocasião, eu faço parte do Instituto há 27 anos, né, e nesses 27 anos foi a primeira vez que o Instituto se lembrou de mim. Eu apresento o professor Jair em 27 anos, né. Então, de modo que eu tenho um agradecimento muito especial, né, e uma admiração ao professor Jean Carlos. Acho que ele está recuperando, né, fazendo uma conexão do Instituto com o seu passado, que motivou a sua criação, né? O Instituto dos Advogados aí foi criado, né? Isso é os pronunciamentos dos seus primeiros dirigentes, né? O que é o Instituto dos Advogados, né? Representar a consciência jurídica de Minas Gerais. Então, e isso eu vou sempre falar. Todas as vezes que eu tiver a oportunidade de fazer pronunciamento público no Instituto dos Advogados, eu vou fazer referência a isso. E o professor Jean Carlos está nessa diretriz, coisa que, com todo respeito, né, isso não ocorreu aí nas últimas gestões, né? Então, o professor Jean Carlos é outro espírito, né? É um Instituto dos Advogados fazendo reconexão com o seu passado histórico, né? E brilhante, né? A consciência jurídica do Estado, que Minas Gerais está sem consciência jurídica, né? Então, assim, a OAB era para ter feito isso. Infelizmente, a OAB agora ela é politizada e ideológica, também com todo respeito. Então, o nosso mestrando está com a palavra para responder aqui as observações feitas e procedentes do professor Jean Carlos. Obrigado, presidente. Professor Jean, eu vou falar com Vossa Excelência a mesma coisa que eu falei na qualificação. Que pena o senhor não chegou antes. Que pena. Porque as orientações de Vossa Excelência sempre são para poder engrandecer a pesquisa. Anotei todas as orientações. O senhor pode ter certeza que essa pesquisa é uma pesquisa que ela vai continuar. E, de fato, quando há um trabalho dentro da pesquisa realizada em relação aos contratos bancários, é voltado para o contrato digamos assim, para a produção. É voltado. Mas eu observei, sim, que, de fato, precisa de uma delimitação tanto quanto importante e o que vai engrandecer o meu trabalho. Já a mente já vai fluindo aqui. Tem muita coisa muitos aspectos que dá sim para poder crescer. E, de fato, a fala de Vossa Excelência se coaduna também com a fala do professor Moacir. Exatamente. No seguinte sentido, precisa fazer uma delimitação a fim de verificar em quais contratos esses princípios vão incidir. E, de fato, o contrato de consumo são regras especiais. Agora, o contrato entre as empresas, que me falhou o nome do professor, mas ele entende também o contrato bancário como um contrato entre empresa versus empresa. Para a cadeia de produção, para o momento da cadeia de produção, ele pode e deve ser verificado, desde que haja anteriormente a verificação de outros requisitos, que foi novamente a fala de Vossa Excelência. Então, no trabalho específico para contrato de produção, e entendi que precisa dessa delimitação
e, posteriormente, ela será objeto de uma nova pesquisa, uma complementação, talvez num doutorado. Então, assim, eu fico muito feliz de verdade, de fato, e eu espero ter respondido Vossa Excelência, me coloco à disposição de mais complementações, e muito obrigado mesmo, de verdade, porque suas falas, elas nunca se perdem. Eu anoto e, de fato, eu vou fazer essa complementação. Muito agradecido a Vossa Excelência, muito obrigado. Sua palavra, presidente. Sim, claro. Só dar um exemplo para você, de uma situação que é muito sensível também, que diz respeito à recuperação judicial de produtor rural. E, quando eu falo de produtor rural, recuperações de PJ, né, de sociedades que já estão lá na junta comercial. Eu estava analisando um caso recentemente lá no sul do estado, uma recuperação de quase 200 milhões de reais. O princípio de um produtor rural, entre aspas, né, uma estrutura grande. O principal problema era uma consulta que já tinha ingressado com o pedido. Era um contrato bancário feito com o Sicob, geralmente é onde eles buscam o recurso. É uma característica aqui de Minas, tá? Desses bancos de cooperativa. Mas é considerado ato cooperativo. Quer dizer, não entra na RJ. Tem entendimentos nesse sentido, o professor Moacir sabe disso, lá do parágrafo 13 do artigo 6º, porque é considerado ato cooperativo e o ato cooperativo foi excluído da lei. Então, se o produtor rural ele quer inserir esse credor na RJ, ele não insere na RJ porque esse crédito não está sujeito à RJ, por ser ato cooperativo, quer dizer, foi em benefício dos cooperados. Ou seja, é um contrato bancário que tem uma destinação específica para fomentar a atividade, não entra na RJ, até em razão do custo do crédito, para ser um crédito menor, para evitar que, se entrar, eu vou encarecer o crédito, quer dizer, você tem uma outra questão. É um tipo de contrato que você vai buscar revisão, e é feito também, não um contrato, né, por meio de CCB, aí você vai falar que é possível revisão, mas em que aspecto? Ele não é possível nem ingressar numa RJ, vamos pensar assim, num nível bem maior de sujeição, de revisão, entre aspas, ele não entra. Então, tem muitas peculiaridades que têm que ser observadas. Isso eu queria colocar. Tudo que o professor Jean Carlos falou é impressionante. O professor Jean Carlos, toda a banca que eu for, eu tenho que virar. Então, porque aqui eu fui advogado do Banco do Brasil, né? 26 anos, o maior banco de crédito rural do mundo. É o maior banco de crédito rural do mundo. E eu fui advogado, aposentei em 92, fui chefe da assessoria, eu era o chefe adjunto, o chefe era o João Otávio Noronha, que hoje é ministro. Nós éramos colegas, né? E somos amigos até hoje. Muito bem. Mas veja bem, quando eu tomei posse do banco, né? Essa questão aqui do crédito de produção é tão importante que foi logo depois do governo 7/6 do Jânio Quadros. O Jânio Quadros tinha criado a chamada MOVEC. O que era a MOVEC? A MOVEC era a Unidade Móvel de Crédito Rural. O banco saía com a equipe, ele não esperava que o produtor rural fosse, não. Ele ia lá, né, na fazendinha, e já o que você está precisando aqui? Olha, nós vamos financiar juros baixíssimos. Eu nem sei se está assim até hoje, eu não sei, mas era assim. Então, o banco ia, né, ia justamente naquelas regiões inóspitas, oferecer o crédito, convencer, entendeu? E juros é muito baixo. E tinha a conceituação de pequeno produtor, médio produtor, grande produtor. O pequeno produtor, esse não paga quase nada de juros. Você financiava até a cozinha dele. É impressionante. Eu não sei se continua assim, mas isso aí é muito importante, né? Porque a questão também aqui, fiz referência aqui, auxílio de crédito rural, isso surgiu em 67. O grande cérebro foi Moreira Alves. O grande cérebro, aquele decreto-lei 167, que é o auxílio de crédito rural, cérebro de crédito rural, aquilo, né, os títulos cambiariformes, entendeu? Nossa senhora, eram umas coisas, né? Que aí era uma época em que eu, por exemplo, gostava de ser brasileiro. Hoje não tem mais nada disso. Hoje só tem confusão.
A não ser quando o professor Giancarlo e o professor Marcelo vão lá para a comissão e, atenção, tem direito empresarial, aí o pessoal resiste. Aí, nessa hora, bom, o Brasil tem alguma coisa, tem uma chama ainda, né? Mas tá muito ruim. Então, essas objeções vai ter que realmente dar uns retoques aí, né? Anotando para retocar para poder publicar, é isso? Bom, então, com esse aqui, eu quero agradecer, né, aos dois, ambos aqui, os dois luminares, né, do direito empresarial, e vamos lá para o professor. Já que o professor Jean voltou, e o Vossa Excelência também, aí eu queria fazer uma observação que é o seguinte: é importante nós verificarmos, o candidato ele fez menção no trabalho a determinadas ondas, né? Nós vivemos uma onda recente de profunda alteração no perfil da concessão de crédito no Brasil, né? Aquilo já clássico dos direitos reais de garantia, de direitos reais em garantia. Ali há uma grande transformação. E hoje, sem dúvida alguma, ainda brinquei lá com o pessoal, meus colegas de subcomissão, nós estamos vivendo a era dos contratos. O contrato é o rei sol da economia. E ele até falou assim: olha, eu vou escrever agora um artigo assim, Sua Excelência, o contrato. É ele que tem que ser visto, porque ele é que rege a grandíssima parte das relações, sejam empresariais, sejam civis, sejam trabalhistas, seja o que for. Então, um trabalho dessa natureza tem também esse mérito de despertar o interesse e a necessidade de vermos os contratos com profundidade, fazendo todas as distinções aqui já apontadas pelo professor Jean. Então, agora, né, vamos candidatar ao nosso chefe, né, o professor Zandona, como já foi falado pelo professor Jean Carlos, né, é realmente aqui o coração do programa de organização de direito da FUMEC, né? O dia que o professor Zandona sair, espero que isso não aconteça, eu estou acompanhando ele, né? Então, com a palavra, o professor Zandona. Solidariedade aqui é todo sentido. Então, desde logo dando um bom dia a todos. Eu começo minha fala te agradecendo, Arthur, e ao professor Ronaldo Bretas, a oportunidade de estar aqui hoje, reforçando uma ideia que eu sempre tive, que é o seguinte: toda vez que eu sou convidado para uma banca, eu me sinto homenageado, porque no universo hoje gigante, né, de professores doutores, você convidar professores específicos para a sua banca, você registra o nome desses professores eternamente na sua vida, na sua trajetória. Então, em primeiro lugar, agradecer a você, professor Ronaldo Bretas, a confiança de me trazer para a sua banca, e também agradecer a ambos a oportunidade de a gente homenagear 3 grandes professores que eu tenho na minha trajetória, na minha vida, que eu tenho como referência, que é o próprio professor Ronaldo Bretas, que foi meu orientador, é meu eterno orientador, o professor Jean, também, que hoje está à frente do nosso glorioso Instituto dos Advogados, administrando, presidindo com muita responsabilidade, retomando muitos dos projetos que eram importantes, e sempre foram importantes na história do Instituto, como bem ressaltou o professor Bretas. Então, eu estou completando agora 5 anos de coordenação aqui no PPGD, muito trabalho, porque trabalhar sem dinheiro, sem muito financiamento público, sem muito financiamento privado é complicado. Essa sala aqui mesmo, nós montamos muitas das coisas que nós temos aqui hoje com doações, que eu corri atrás. Monitor doado, cadeiras doadas, microfone doado, né? O que viabilizou e viabiliza a gente ter uma sala, inclusive com câmera que acompanha o professor sem ninguém monitorando ela. Então, novidades que a gente não encontra em outros locais, a ponto de a gente ter pessoas, alunos, Estados Unidos, Canadá, Paraíba, Pernambuco, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo, são alguns dos estados que a gente tem alunos espalhados pelo interior todo de Minas, e isso só foi possível a partir desse esforço que é feito pela coordenação, pelos professores e por vocês, mestrandos dos egressos que aqui estão. E
uma informação importante, porque a FUMEC, a Universidade FUMEC e o PPG dele tem convênio com a Escola Judicial Desembargador Décio Fernandes, com o Ministério Público, com a Procuradoria do Estado, com os sindicatos dos funcionários do Poder Judiciário, com o próprio Tribunal de Justiça, com a OAB-Prev, e várias outras instituições, institutos advogados, agora é próximo da gente fechar com institutos advogados, e em especial com o TJ e com a Escola Judicial e com a AMAS, a gente está levando o curso aos magistrados do interior, aos serventuários do interior, aos funcionários do interior, evitando que o magistrado tenha que deslocar até a capital para fazer um curso, porque o magistrado que até então tinha que se deslocar, deixar a comarca muitas vezes guarnecida, ele da mesma forma, à distância, sem desguarnecer a comarca. Então, era uma vontade antiga minha, antes de assumir a coordenação, encontrava algumas barreiras antes de assumir a coordenação, que eu eliminei todas elas, como bom mafioso que sou, né, ao assumir a coordenação aqui do programa. Então, estamos levando o conhecimento através das aulas do professor Ronaldo Bretas, do professor Jean e do nosso quadro docente, país afora, né? Sem o custo, né? O professor Lailson, desembargador Lailson, mesmo outro dia estava me falando que ele estava fazendo doutorado na PUC, e ele era juiz em Montes Claros, caso não esteja enganado. Ele pegou um avião, deslocou até o aeroporto lá, pegou um avião, desceu aqui no aeroporto, aqui, pegou, deslocou, chegou na PUC. Quando chegou na PUC, ele recebeu a mensagem do professor que tinha cancelado a aula no doutorado. Aí ele tem que fazer o percurso, teve que fazer o percurso todo de volta. Ele falou assim, Zandona, se tivesse sistema lá, eu não tinha tido esse desgaste financeiro, de tempo, né? Então, ainda bem que esses projetos todos, essas sugestões todas que a gente está fazendo aqui estão tendo reflexo. Agradecer aqui publicamente ao Armando, que aqui está hoje nos assessorando na parte técnica, é um dos responsáveis pela estrutura aqui, e é uma pessoa que sempre rendo as minhas homenagens, que sem a equipe nossa, com a Claudinha, com o nosso diretor, que você bem falou, né, o professor Rodrigo Suzano, com o nosso reitor, que saiu, o professor Fernando Nogueira, que inclusive tem origem em Itaúna, família em Itaúna, né, que o professor Bretas sempre menciona, e eu também sempre pensando com carinho e com saudade, porque morei também em Itaúna, meu pai foi juiz em Itaúna, e o atual reitor, o professor Guilherme Guasi, apoiando todas essas iniciativas. Deixei o professor Moacir Lobato por último, não por menosprezo a ele, pelo contrário, pelo carinho gigantesco que eu tenho por ele, pela admiração gigantesca que eu tenho por ele, admiração não só minha, como meu pai também, que meu pai foi juiz 11 anos da vara de falência, e meu pai sempre menciona com carinho o desembargador Moacir, o autor Moacir, o professor Moacir, autor de uma das grandes obras que a gente tem no Brasil, de recuperação judicial, uma referência para todos nós, tanto na área acadêmica como na área profissional. O professor Moacir, que foi procurador de Estado, hoje desembargador, e mais um pouco vai voltar para a advocacia. Então, é uma forma singela, professor Moacir, da gente fazer uma homenagem à sua trajetória como advogado, como procurador de Estado, como magistrado, aqui hoje nessa banca. Já era uma vontade antiga minha trazê-lo para uma banca aqui, e eu fiquei muito feliz quando veio a sugestão do professor Bretas e do professor Jean para trazê-lo. E falei, tem tanto tempo que eu estou querendo trazer o professor Moacir Lobato para fazer uma banca aqui com a gente, e que linda oportunidade. E eu já não sei se cheguei a comentar com o senhor, professor Moacir, meu pai também foi gestor do Centro de Estudos Jurídicos Ronaldo Cunha Campos, que foi um dos livros mencionados aqui pelo Arthur Venturini. Então, o senhor também foi um dos gestores do Centro de Estudos Jurídicos Ronaldo Cunha Campos, e um dos incentivadores para a manutenção do Centro de Estudos Jurídicos Ronaldo Cunha Campos, mesmo na extinção do Tribunal de Alçada. E
E porque o Centro de Estudos Jurídicos foi criado na época do Tribunal de Alçada exatamente para levar o conhecimento aos juízes do Tribunal de Alçada, os servidores do Tribunal de Alçada, como um paralelo ao que já existia na Escola Judicial Dizimado Edésio Fernandes. E com a extinção do Tribunal de Alçada, uma das preocupações que os gestores tinham era exatamente com a extinção do Centro de Estudos Jurídicos Ronaldo Cunha Campos. E o Dizimado Moacir foi um dos incentivadores e um dos grandes professores que também, né, levaram, né, a esse centro de estudos, que tem o nome de uma pessoa importantíssima, um magistrado importante na vida de todo mineiro, do Poder Judiciário. Então, rendo aqui também minhas homenagens a essa iniciativa de Vossa Excelência, professor Moacir. Eu fico pesaroso de perdê-lo como magistrado, né, da ativa, mas feliz de, daqui a pouco, o senhor estar reingressando aos quadros da advocacia, a advocacia que tanto precisa de reforço nos quadros. Então, aqui também esse momento de trazê-lo aqui é uma forma também de homenagear a sua trajetória como magistrado ativa e também dizer a infelicidade de perdê-lo como magistrado, mas a felicidade do reforço dos quadros de advocacia, novamente com o retorno de Vossa Excelência aos quadros. Pena que nós não gravamos a qualificação, né, Arthur, porque nós tivemos uma aula aqui com o professor Jean. Apesar de que eu tenho o áudio. Então, assim, era um negócio assim que merecia. Professor Moacir, eu estou até querendo mudar a regra do PPGD para a gente começar a trazer também para a qualificação os professores externos. Porque nós tivemos uma aula aqui com o professor Jean que eu falei assim, meu Deus do céu, tinha que ser gravado para disponibilizar para a turma. Não foi, professor Brito? Foi um negócio assim, maravilhoso, né? Então, assim, ele fez uma exposição com a clareza, assim... Né? Começou no fim, impressionante aqui. Aqui eu marquei que realmente bateu com o que o professor Moacir falou, né? Sim. E só abrindo um parênteses aqui, eu sou testemunha daquilo que o professor Moacir falou, que eu estava lá, se não me engano, em 2015, nesse evento que foi organizado pelo professor Moacir, desembargador Moacir, que o professor Ronaldo Bretas teve a oportunidade de fazer uma exposição belíssima, inesquecível sobre o CPC, que trouxe muita luz para todos nós, servidores, assessores e os magistrados, temerosos, né, com as novidades que viriam do CPC. Que nos tranquilizou para receber o código com uma receptividade que veio na sequência, né? Então, que acabou resultando, de fato, nas as obras sequenciais do professor Ronaldo Bretas, e ele sempre com carinho mencionando a Quinta Câmara Civil, né? Eu, na assessoria Dizimado Gamboja, completamos, né, 15 anos juntos lá na Quinta Câmara Civil, então, a Câmara que eu tenho muito carinho. Modéstia à parte, estou completando agora em setembro 31 anos de tribunal, na assessoria, lá 31 anos. Então, passa rápido demais. Então, assim, mas sempre também valorizando a advocacia, né? Eu digo o seguinte, por que é tão importante o magistrado ter passado pela advocacia? Porque o magistrado que passou pela advocacia, efetivamente passou pela advocacia, ele entende os dramas que a advocacia passa, respeita muito mais o advogado, entende as questões todas que envolvem a advocacia, e me incomoda demais, o desembargador Gamboja, por exemplo, que veio também do Quinto Constitucional, quando tem decisões lá baixando honorários de advogado. Meu Deus do céu, então assim, não pode acontecer um negócio desse, o advogado ele pode parecer que é muito esses honorários, mas ele tem que entender que esse processo aí durou, às vezes, 5, 6, 10 anos, 20 anos. Então, assim, o advogado, só para sair do escritório dele e se deslocar para despachar o memorial, o que for, aquilo ali já gera um custo gigantesco. Então, assim, é o carinho que eu sempre senti também do desembargador Moacir com a classe dos advogados, respeito à classe dos advogados, a mesma coisa em relação ao desembargador Gamboja.
que a gente precisa, exatamente por isso, e essa é a finalidade do quinto constitucional, né? Essa é a verdadeira finalidade do quinto constitucional nos tribunais. Então, te dar os parabéns, Arthur, e ressaltar aqui também que foi uma ideia que eu trouxe para cá, que é a questão da pré-banca, que antes não existia, que é o exame de qualificação. Nós chegamos a reprovar um mestrando aqui em banca na época que não tinha qualificação, porque a gente não teve a oportunidade de fazer os ajustes, as sugestões e serem acolhidas ao candidato. E desde quando foi implantada a pré-banca, a qualificação, nós não tivemos problema mais. Pelo contrário, os trabalhos começaram a chegar no momento público de defesa com qualidade, muitas vezes, próximas à perfeição, lembrando meu eterno orientador, o professor Ronaldo Bretas, né? Que a gente sempre... A perfeição é inatingível, mas a gente sempre tem que buscar ela. É o que eu sempre falo e retransmito aos meus alunos. Eu ainda costumo torcer o papel assim, na hora que eu estou dando aula, e falar assim, eu tenho que ver suor. Se eu vejo suor, tá certo, né? Se pingar uma gotinha só, não tem suor. Aí tem que voltar e refazer. Agora, se você torce, chove, né? Molha, né? Aí tem suor. Aí tem um esforço que o professor Breta sempre falou, e que eu reproduzo como eterno orientando dele. Eu como coordenador de curso, eu tenho várias preocupações extras, porque eu preencho o Sucupira, né? A CAPES nos fiscaliza através da plataforma Sucupira. Então, eu sempre conto as fontes, e eu vi que você usou 84 livros diferentes, 2 livros eletrônicos, você usou periódicos, 10 periódicos, sendo 8 de fora e 2 da própria FUMEC. Isso é importante para a avaliação do nosso periódico, na avaliação da CAPES. Você citou sites, você citou banco de teses e dissertações, 4 teses e dissertações. Bato nessa tecla direto, porque são trabalhos que foram fruto de muito esforço dos candidatos, trabalhos que foram fiscalizados por banca, não menosprezando os livros, mas o livro, ele, muitas vezes, não passa pela arguição, pelas avaliações que passam as teses e as dissertações. Então, a gente tem que valorizar esse tipo de fonte. Você citou 2 de fora e 2 da própria FUMEC, que demonstra coerência com a linha de aderência e a área. Você citou 13 julgados, você citou 11 leis diferentes, você citou anais de evento, inclusive o próprio Comped. Inclusive, nós estamos em semana de Comped. Autores da instituição, obras de autores da instituição, 9 obras de autores da instituição, 8 obras de autores da banca, né? Aí te faço a indicação das obras do professor Moacir, para agregar também. 27 fontes no direito comparado, num total de 128 fontes diferentes, né? Então, percentual ali que atende aos critérios da CAPES, em termos de direito comparado. Eu senti falta que aquilo que foi observado pelo professor Jean também, e eu também senti falta, e eu te alertei para isso na qualificação, é projeto de lei, né? E o projeto de lei, nós temos o novo Código Civil, né? Que seria importante você pegar e fazer menção a ele, na própria fala do professor Jean, sim, o próprio artigo que foi mencionado aqui pelo professor Jean, seria importante você agregar, porque aí você atinge você cerca todas as fontes de pesquisa. E aí, mais uma vez, o critério que é exigido pela CAPES. Além disso, são 13 itens, né, que são fiscalizados pela CAPES. O título do trabalho corresponde ao conteúdo desenvolvido, sim. O trabalho tem aderência à linha de pesquisa, sim, até pelas fontes que você utilizou. Eu até falo muito com isso com os meus alunos. A gente tem que valorizar o de fora, mas a gente tem que valorizar muito o de dentro, né? A gente tem mania de valorizar muito São Paulo, Rio, e muitas vezes lá os trabalhos lá não fazem referência nenhuma aos nossos autores daqui. Então a gente tem que prestigiar. A gente não vai ser barrista, como alguns de lá são. A gente vai prestigiar São Paulo, vai prestigiar Rio, mas a gente vai prestigiar também Minas, vai prestigiar Paraíba, Pernambuco, Rondônia, né? Rio Grande do Sul, Paraná, né? Todos esses estados que têm autores magníficos, né? Que muitas vezes são deixados de lado por preciosismo e bairristas que negam aqui os nossos autores. O professor Jean, professor Ronaldo Bretas, professor Moacir, têm obras magníficas que tinham que ser citadas no país todo e fora do país, né? E sempre serem ressaltadas.
Por isso que a gente não pode esquecer esses autores. As palavras-chave identificam adequadamente o conteúdo, sim. O resumo indica objetivos, metodologia, resultados e contribuições, sim. As traduções foram feitas de forma correta. A introdução apresenta adequadamente a delimitação do assunto, sim. O referencial teórico, bem delimitado e bem exposto por você na sua apresentação, está incluído no texto de forma clara. As referências abarcam obras atuais e relevantes na área, sim. Algumas até acolhendo sugestões do professor Jean, você incluiu, que eu observei, da qualificação para hoje. A pesquisa possui complexidade e profundidade compatível com o estrito, sim. A estrutura e a linguagem do trabalho são claras e aptas ao alcance da comunicação, sim. Inclusive, você fez algo que eu escutei várias vezes o professor Ronaldo Bretas falando, e eu sigo isso também nas orientações que eu faço. O trabalho você primou pelas citações indiretas, que é a paráfrase, e isso aí faz com que a gente perceba o seu esforço maior do que ficar citando, fazendo citações diretas, em especial citações diretas longas. Quando a gente pega um trabalho como esse, de uma dissertação, a gente quer te enxergar. E a gente consegue te enxergar quando você se expõe, você põe seus posicionamentos e você faz as paráfrases, lê o autor e coloca as suas palavras, a ideia daquele autor. O texto fica mais limpo, mais claro. E eu vi que você leu os autores todos na fonte original também, né? Mesmo as obras estrangeiras. Então, isso também demonstra o seu esforço, o seu compromisso com a instituição e com o conhecimento científico. Parágrafos curtos, com leitura simples, né, adequada também, né, próprio. A metodologia adequada também, né, e a BNT da mesma forma. Já vi que você aplicou, inclusive, a regra que veio na alteração no meio do ano passado, que alguns estão desconsiderando, né, bem aplicado por você, porque a gente é fiscalizado nesse sentido na CAPES. E, finalmente, a conclusão está coerente com os resultados apresentados durante todo o desenvolvimento. Então, eu só tenho aqui que te dar os parabéns, Arthur, e dizer que fico feliz de você estar chegando nesse momento no final do seu curso. Você tocou num doutorado aí, é um dos projetos que eu tenho aqui para a FUMEC. Nós já temos 2 doutorados, um em Administração e Tecnologia da Informação. A minha ideia é implementar o doutorado também em Direito aqui, e então fica o convite aqui para, logo que isso for efetivado, você retornar, né, à casa, que vai ser sua eterna casa, a Universidade de FUMEC, PPGD FUMEC, para fazer o doutorado conosco aqui. Reforçando, então, meu agradecimento a você e ao presidente da banca, o professor Dr. Ronaldo Bretas, a oportunidade de estar aqui hoje e a oportunidade de homenagear o próprio professor Ronaldo Bretas, o professor Jean e o professor Moacir aqui em nossa casa. Obrigado. Bem, então nós chegamos aí ao final, né? Mas eu indago aí do nosso mestrando se tem alguma coisa a responder ao professor Zandona, porque isso elogiou, né? Eu tenho muitas coisas, mas são diversas coisas. Mas só uma em especial que eu quero deixar registrado. Fica à vontade. Obrigado por aquela ligação. Isso mudou minha vida. Só isso. Bem, hoje aqui amanhã, né? Eu estou encerrando aqui a semana, né? Estou encerrando a semana, né? Assim, muito agradecido assim e aprendi muito aí, porque tem muito tempo que eu não passei de uma banca, né? Com tantas contribuições valiosas, né? Só cabeças pensantes aí. Recomendar ao candidato, né? Ao mestrando, que daqui a pouco vai ser mestre, mais alguns minutos será declarado mestre, mas atentar para essas recomendações que o professor Moacir tinha falado aqui, né, a questão da explicitação quanto a essa questão da intervenção mínima, né, que bate com as recomendações também feitas do professor Jean Carlos, né, questão de crédito, consumo, produção, a questão, citou aqui o professor Jair do Sadi, né? Jair do Sadi. Essa questão também, na linha do professor Moacir, especificar isso melhor. E também
a questão do Código de Defesa do Consumidor, né? Parece que o professor já anotou uma certa falta, né? Onde é que entra, né, nesse tema, né? E a questão também a recomendação do professor Zandoni também, parece-me que a questão que faltou foi do projeto, né? Projeto de lei. Aí o professor Jean Castro também, nessa mesma linha, citou também há um artigo, né, recente, a questão dos dois aqui, da revisão do COD também, tem que dar esses pequenos retoques aí, né? Porque acho que a perfeição não é desse mundo, né? Por isso que a busca do inatingível é perfeição. Então, continuar buscando o inatingível, né? Bem, pois não. Permite, inclusive, citar, pelo menos uma nota de rodapé, a importância de atuação dos dois professores, professor Jean e professor Marci, lá na subcomissão. Sim, isso também é importante, né? Tá, eu não sabia dessa possibilidade. Isso é importante, muito importante, né? Porque isso aí enaltece, né, os dois professores, né, e também o teu programa, porque o professor Moacir está aqui, o professor Jean Castro, parte do programa, temos que, né, estar atentos para esses aspectos aí. O senhor sabe que não é verdade, né? O senhor sabe que não é verdade. A contribuição dele foi algo que passou sem ressalva, sabe? Agora... Eu coloco uma nota de rodapé para cada um deles. Exatamente, né? Para poder evitar, né, esses probleminhas, mineiramente resolvida mineiramente, né? Agora eu quero fazer aqui agradecer, né, particularmente ao mestrando, porque foi muito fácil de orientar, né? Porque a minha orientação dá trabalho para o orientando, porque isso é pessoal, né? Ele de Valadares teve que se deslocar aqui várias vezes. Nós tivemos quantos encontros? Quatro encontros. Então, a orientação demora 2 horas, né? A minha orientação é chamada leitura amarrada. Eu fico com um exemplar na minha frente, o mestrando orientando lá. Bom, por que o senhor escreveu isso? Mas está faltando isso. A semana que vem, a Tassiana sofreu, tá? Tinha dia dessa saia quase chorando, né? Porque realmente é no sistema europeu. Eu assisti isso na Europa. Na Europa é assim. Está aqui olhando, Tassiana, né? A Tassiana é semana que vem, mas ela está satisfeita. Porque... Aqui, viu, professor? Mas a Tassiana sofreu, e o Arthur também, né? E o Arthur, foi meu aluno na época da pandemia, né? Que era aquelas aulas à distância que poucos alunos sobressaíram. O Arthur é um deles, né? O Arthur é um deles. E ele é muito atencioso, curador. Ele é tão atencioso que eu tenho sigo alguma coisa do espiritismo. Tem um pouco meu pai era espírita, né? E eu acredito na reencarnação. Ele é tão atencioso que ele citou aqui, me citou na outra encarnação. Percebeu, né? Ele é tão atencioso que ele me citou nessa vida e na existência passada. Ele fez dupla citação. Já deixou um registro para frente. Para trás, né? Exatamente. Porque eu descobri, né, das minhas pesquisas, foi através das pesquisas que eu descobri quem eu fui na minha última existência terrena, né? E aí eu dou algumas pistas no meu livro, as notas de pé de página. Eu uso isso para provocar, por parte dos alunos, a leitura das notas, porque os alunos não leem as notas de pé de página, não. É uma dificuldade. Aí eu falei assim, olha, vocês devem ler, porque Aí, no último dia de aula, geralmente, então, eu falo assim, quem descobriu recebe pontos a mais. Agora, aqui de Itaúna, ninguém descobriu nada. Então, vocês não estão vendo as notas de pé de página, bem. E aí, então, eu fiquei impressionado, porque é o segundo aluno que conseguiu perceber, né? O primeiro foi o Joseli. O Joseli hoje está no Piauí, é o coordenador do programa de mestrado, né? Ele também percebeu, ele fez uma pesquisa, né? Conversou com a mãe dele, que a mãe dele é espírita. A mãe dele mandou uma carta fechada, falando, não, o senhor foi fulano tal. Então, tá tudo... Então, as confirmações assim, né? Alguns acham que eu sou louco, né?
Não é bem assim, não. Então, eu quero agradecer, porque isso aí também anima o orientador, porque o orientador fica mais interessado, porque se o orientando ele não quer saber de nada, não está nem aí, você também vai largando para lá, né? Mas aí foi uma participação muito intensa. Então, acho que agora nós temos que conferenciar nisso, professor Zandoni. Eu até faço a sugestão à banca, eu tenho tranquilidade de fazer de forma pública. Não, então, tudo bem. Tem feito isso, né? Isso é muito interessante. Até porque se a gente defende no texto o contraditório para efeitos de família, espaços abertos, diálogo, eu estou defendendo aqui também. Tudo bem, então temos aqui... Você quer falar, professor Zandoni? Quer explicar? O professor Zandoni é o coordenador, é melhor, né? Aqui, esse roteiro aqui. Então, a pedido do professor Ronaldo Breira, que preside a banca, nós temos alguns critérios possíveis aqui, depois das arguições feitas dos professores examinadores, que é aprovação sob condição, suspensão da banca condicionada à nova apresentação ou reprovação. E aí, na ordem das arguições, eu pergunto, em primeiro lugar, ao professor Dr. Moacir, quais os critérios ele aponta ao candidato. É só um detalhe importante, estimado Moacir, professor Moacir, aqui na FUMEC nós não temos nota na banca. Sim. A nota que é a média das disciplinas. Nós entendemos que dessa forma mas porque o trabalho que o aluno faz em todas as disciplinas que ele cursa reflete, na verdade, uma nota mais real da média dele no curso, que é a nota que passa a valer também na banca. Porque nós tínhamos a situação de bancas mais rigorosas, que davam notas menores para bons mestrandos, que tinham, às vezes, até 100. E, por outro lado, bancas mais amenas, que davam notas altas para mestrandos que tinham tido mesmo desempenho durante o curso. Então, para evitar subjetivismo, para evitar essa polêmica, nós tiramos da banca a questão da nota, que também suavizou um pouco o nosso trabalho aqui. Então, a única forma de avaliação nossa aqui não passa por nota, mas sim por critério. Né? E os critérios aprovado por condição, suspensão da banca condicionada à nova apresentação ou reprovação. Eu gostaria de fazer um registro, em primeiro lugar, professor Zandoni, agradecer as suas palavras, realmente me emocionaram, e vindas do senhor, elas têm um valor extraordinário. Muito obrigado. E cumprimentá-lo por essa forma clara, transparente, de fazer publicamente. Não há nenhuma dificuldade. E só o clima, o modo como a sessão se desenvolveu, o ambiente entre nós, e foi técnico, não ficamos apenas nas nossas considerações, foi um exame técnico. Eu não tenho dúvida nenhuma que o critério é o da aprovação. Obrigado, professor. Professor Jean. Eu, nessa questão, também vou acompanhar os colegas aprovados, e fico feliz de você ter escutado a minha ligação. Aquele dia, eu te fiz o convite para retorno, todos nós passamos por momentos difíceis, né? Então, assim, às vezes a pessoa, uma ligação faz toda a diferença na vida da pessoa. E aqui nós temos esse carinho de preocupa não só com a acadêmica, mas também com a pessoa. É um dos diferenciais que nós temos aqui na FUMEC. E eu até digo assim, se o mestrando é individualista, ele pode ir para qualquer outro programa. Aqui não existe individualismo, não. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Aqui todo mundo pensa igual, professores, egressos, mestrandos, está todo mundo com o mesmo objetivo, que é contribuir com a ciência, com o conhecimento científico e com o ser humano, né? Que é isso que é importante. Eu também acredito em reencarnação, eu acho que a gente não pode vir aqui e passar batido nessa vida, a gente tem que trazer contribuições. São contribuições que eu fico feliz de sempre ter visto o professor Moacir, o professor Bretas e o professor Jean, que contribuem muito com a minha trajetória, com a minha vida, como exemplo, e aquilo que é reflexo daquilo que eu sou hoje aqui na FUMEC. Eu também estou pela aprovação e eu consulto o presidente da banca, o professor Ronaldo Bretas. Eu já tinha aprovado antes, né? Porque já está vencido. Eu já tinha aprovado antes, porque o Arthur realmente, né, tem muitas qualidades, né?
E a respeito desse telefonema, né, porque o Arthur teve que pedir licença, né, em Valadares, distante, tudo complicado, com aquele problema de Covid, né? E aí a doutora Carla me ligou, não, sabe se eu estou de acordo, eu falei assim, eu acompanho o doutor, é óbvio, eu não podemos perder de jeito nenhum, né? Um excelente aluno, então eu já fui aprovado desde aquela época, né? E eu servo e cumprimentá-lo, né? Parabéns aí, em nome do reitor, então eu tenho a satisfação de declarar, né, o Arthur Venturini, mestre pela Universidade FUMEC, nessa linha Instituições Sociais, Direito e Democracia. Parabéns aí, fez por merecer. Né? Eu pedi aqui aos nossos colegas, né, para assinar, porque eu mesmo sou um que esqueço, que a gente fica depois preocupado aqui, né? Aqui. Minha mulher, minha filha. Eu sou primeiro ano adiantado, no interior, o menino tomava bomba, né? Primeiro ano adiantado. Isso era muito divertido. Então, acho que tem que assinar, tem várias coisas que tem que assinar aqui também. Tem a ata também. Tem a ata, eu sempre esqueço alguma coisa. Nas minhas aulas e com os meus alunos, e agora está mesmo. Assim, gente, meu maior incentivador aqui é o professor Ronaldo Brito. Não, mas deixa eu contar, deixa eu terminar. Às vezes eu estou começando uma aula, sabe? Aquele dia que você não está assim, muito animado. Vem alguém vociferando umas duas salas ali. Eu falei assim, gente, vamos começar de novo. Não é possível. Nessa vitalidade, eu tenho que acompanhar. É por essa razão. Os dois vieram para o time aqui, para minha administração. Exatamente. Craque procura craque. É o similia similibus curantur. Né? Os semelhantes assim se atraem. Mas mas você falou. Você assinou a outra? Aí, essa. Tem essa aí. É a ata, né? É a ata e essa aí também. Mas você falou a questão que a jurisdição é em nome do povo, né? Aquele professor de São Paulo, Eduardo, escreveu um livro me homenageando, por isso que eu falo isso, porque você vê na Itália, a Constituição da Itália e o Código Civil italiano falam isso, mencionam isso, né? La sentenza é pronunciata em nome do popolo italiano, assim, o juízo é em nome do povo. O Código de Processo Civil francês também, né? O julgamento é feito em nome do povo francês. Le jugement est rendu au nom du peuple français. E a Alemanha... Ele falou... A Alemanha... Não, a Alemanha não sei, mas na Alemanha também, entendeu? O Eduardo é juiz federal, sabe? Lá em São José, ele escreveu um livro e me homenageando por causa disso que eu lembrei isso aqui. Eu sempre quando penso nessa coisa funcionando do processo, eu me lembro de 3 fatos históricos. A Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a queda da Bastilha na França. A Revolução Gloriosa mexeu só um pouquinho, aí tinha que ser mais humanizado. Nos Estados Unidos, chegou naquela questão de cidadania, mas não eram todos. Na França, sim, abriu essa possibilidade. E o processo com essas características é a Revolução Francesa sem guilhotina. Sem guilhotina. É isso mesmo. Eu deixei aqui, deixa a doutora pega aqui. Ah, você leva, né? Então também. Valeu aí, então. Aqui, ó. Peraí, essa pastinha aqui eu vou levar, viu, professor? Tá? Uma lembrança afetiva. Não, dessa manhã. Vou juntar na caixinha aqui para comprar um casco do professor Marcelo. Sabe que é baratinho. Não, você vê, eu estou dando aula agora. Olha, o ano semestre atrasado, eu tive a Procuradora-Geral do Estado de Rondônia, foi minha aluna. Porque aqui é sério. E esses cursos aqui é sério. Aqui na FUMEC é sério. Aí funcionou. Mas aqui eu tenho alunos da Paraíba, né? Eu tenho alunos de Agora, eu queria sugerir a você uma ideia. É o seguinte: nós fizemos um dia inteiro lá na Católica, em Manaus. Eu fui em Manaus lá, só que não era assim, eu ia lá. Mas eu achava
que a defesa, do dia eu perguntei se a defesa, eu acho que a defesa podia trazer aqui, ser feita aqui. Porque você, aí ele vem cá, o aluno vem cá, conhecer a gente, conhecer o professor, a gente recebe eles, aí comemora, festinha, com a recepção mineira, entendeu? Aqui no Amazonas, a banca, ele vem aqui. Ele só viu uma vez. É muito mais para nós. Entendeu? O pessoal do Amazonas não tinha nenhum doutor de da casa. Não tinha, só tinha mestre. Prazer. Porque lá na universidade lá não tinha doutorado nem mestrado. Parar, mestrado. Aí nós fizemos agora a Federal, depois tem o doutor. Mas os primeiros doutores do Amazonas, pela PUC. Mas eles vieram aqui, a defesa é que eles veio conhecer os professores, conhecer a entidade, entendeu? A instituição, tem que vir aqui uma vez, vem pelo menos uma, né? Assim, como ele está em casa, sem perda nenhuma, ele consegue conversar com o colega. Tudo, eu dou aula aqui, eles falam, espetacular. Participa, conversa com o colega, conversa com o professor. Não, uma beleza. De defesa, uma defesa aqui. Mas aqui eu tenho Pernambuco, Alagoas, Bahia e Paraíba. Eu tenho quase 11. Eu venho tocar essa Nossa, não tem visto você. Isso é a liberdade que a gente tem. Semana que vem também. Semana que vem tem a Tassiana, vem a Alice Fischer. Sim, também doutora, está participando aqui. Agora estou fazendo assim, eu estou agora aplicando economia de construção. Nossa, política. No trato, por isso, comprovado. Quais são os critérios? Profissionais. Acabou. Tem mais uma, né, professor? Vamos lá, né, gente? Tem mais uma, né? Ter passado pelo crivo de Ronaldo Bretas.